Livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo 44. Lucas, capítulo de número 6, versículo 44. Amém? Vamos a partir 43. Porque não há boa árvore que dê má fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Senhor, graças te damos por esta palavra, Senhor. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre um tema que há um tempo o Senhor já vem ministrando ele no meu coração. E eu quero ministrar esse estudo junto com você sobre o falso cristão. O falso cristão. Faz tempo que eu estou para pregar essa mensagem aqui na igreja, e eu quero que o Senhor possa falar bastante no teu coração através do estudo da palavra do Senhor. Uma nota falsa, uma nota, um dinheiro falso, certamente, se ele for bem feito, vai dar um trabalho para ser identificado, né? Mas se ele tiver algumas aberrações na sua falsificação, não vai precisar você nem olhar os detalhes para você identificar que é uma nota falsa. Imagine que alguém está querendo falsificar uma nota e ele não usa o papel moeda na falsificação. Papel moeda é um papel específico. Imprime o dinheiro numa folha sulfite para você ver se fica pelo menos parecido. Fica. Outra coisa é ele não usar as mesmas cores da original. A nota de 100, ela puxa para o azul, não é? Aí o cara fala assim: eu vou falsificar a nota de 100, mas eu acho que ela fica melhor verde. Vai passar? Não. Ou então, por exemplo, no lugar lá do rostinho, não tem? O dólar tem um rosto, não tem? Tem um rosto. O real, não lembro se o real tem um rosto mais, acho que nenhuma, né? Tudo animais, né? Tudo animais. No lugar dos animais, você trocar o animal, em vez de ser um mico, você colocar lá a jaguatirica, você coloca uma águia. O cara vai olhar assim e falar: rapaz, a nota de 10 não era isso aqui não. Ou então no lugar do rostinho você põe a foto do Mickey, que fica mais bonito. O Mickey numa nota mais avermelhada combina. Dá para falsificar desse jeito? Não. Esses tipos de aberrações numa falsificação fica fácil de se identificar. Mas alguém que falsifica tenta se aproximar o mais próximo possível do original. Ninguém que vai falsificar uma nota vai fazer essas aberrações que eu estou dizendo aqui. Ele vai tentar fazer o mais próximo possível do original, para que possa enganar a pessoa que recebe. Então vamos para a segunda parte de como se descobre uma nota falsa. Detalhes de uma nota falsa. Você tem que olhar se ela tem, por exemplo, a marca d'água, e agora as novas notas têm a holografia, que é aquela marca d'água que, dependendo do ângulo que você colocar, ela aparece ou não o valor na marca d'água.
né? Em determinados pontos da nota você olha, tem lá. Olhou, não tem. Você pôs de ladinho, aparece os 50, aparece a onça. Mas é só em marca d'água. Outra coisa interessante que ela tem é o alto relevo. Você passa a unha em alguns lugares da nota, ela não é lisa, ela tem uma lixinha e você consegue descobrir. Eles estão fazendo as notas, cada uma com alto relevo diferente, para que pessoas cegas possam sentir pelo tato qual seja o valor, simplesmente pelos tipos diferentes de relevo para cada nota. Outra coisa interessante é que as notas que nós temos hoje, se você colocar ela contra uma luz fluorescente, ela tem uns risquinhos que brilham. Já viram? Uns risquinhos laranjinho, uns risquinhos verdinho, e eles fluorescem contra a luz para identificar que a nota é verdadeira ou falsa. E por último, a maioria das notas ainda tem aquele fio de segurança. Já viu aquele fiozinho? Aquele fiozinho marronzinho que eles conseguem pôr entre a nota ali como fio de segurança. As notas mais modernas têm até alguma inscrição naquele fiozinho. O negócio é muito pequenininho, mas no fiozinho ela tem uma inscrição, como se fosse uma numeração naquele fiozinho. Observe o tanto de detalhes que é necessário fazer para se identificar se uma nota é falsa ou é verdadeira. Aí eu paro e fico me perguntando, e como que eu vou então saber se um cristão ele é verdadeiro ou ele é falso? Opa! Bem certo é que se o cristão produzir algumas aberrações, como eu disse aqui, as aberrações da nota, não vai precisar você fazer um mega esforço para você saber. Tem coisas que se ele andar fazendo, você vai dizer assim, não é cristão, está muito fora, está muito longe. Mas os falsos cristãos, eles não se distanciam por grandes coisas, eles se distanciam do verdadeiro e do falso por causa de mínimos detalhes. E qual é a importância dessa mensagem, pastor Cláudio? É eu fazer uma análise, uma reflexão com as passagens bíblicas, para eu mesmo me analisar e saber se eu sou um falso ou verdadeiro. Talvez você possa dizer assim, é claro que eu sou verdadeiro. No final da mensagem eu vou perguntar de novo, se você continua se achando verdadeiro. Porque às vezes a gente não sabe de tudo, né? Como que a gente vai conseguir saber se é verdadeiro ou não? Primeiro, você vai seguir uma lista de características que a original tem e comparar com a falsa. Primeiro ponto, eu vou pegar uma lista do que a Bíblia, que é a verdade, me diz que é verdadeiro e comparar com o falso. Se não bateu a lista de características, já descarta logo. Se a nota que você estiver averiguando não bater as características do relevo, do risquinho fluorescente, do fio de identificação, da marca d'água, você não vai aceitar ela. Segue uma lista de características que a Bíblia nos fala do verdadeiro e do falso, e você já vai começar a identificar que pode existir uma série de irregularidades que não te faz um crente verdadeiro. Outra maneira de você conhecer, até para leigo, é você pegar um original e pôr do lado do falso. Pega uma nota de 50 verdadeira, põe do lado da falsa. E aí você começa a comparar, põe as duas contra a luz. Você vai ver que uma tem algumas coisas que a outra não tem. Vai ser fácil de comparar. Outra forma de comparar o verdadeiro do falso é como, pastor Cláudio? Compara ele com Cristo. Se ele for igual a Cristo na visão da luz, ele está um cristão verdadeiro. Se contra a luz ele começa a denunciar um monte de coisa que Cristo tem e ele não tem, ou ele tem e Cristo não tem, ele não é verdadeiro. Já começa a se identificar como falso. São estes paralelos que eu quero seguir para dizer para você 10 características de um crente falso. Seguindo Cristo como comparação e seguindo a palavra de Deus como uma lista, para
para que eu possa dizer assim, eu sou verdadeiro, ou dizer assim, caramba, eu não sabia, mas eu sou falso. Primeiro, o crente falso sempre terá e tem vergonha de defender a sua fé publicamente. Hoje em dia, em especial, na internet. Quer saber se alguém é verdadeiro? Ele não pode se envergonhar de dizer que é cristão. Por que a maioria das pessoas tem negado que é cristão ao público? Porque normalmente elas querem ter uma liberdade de poder pecar sem ser julgado, de poder fazer tudo o que ela quer sem ser analisado. Então ela não diz para as pessoas que é crente publicamente, para que as pessoas não comecem a analisá-la diferente dos outros. Quantos cristãos que vêm para a igreja, que adora, que levanta a mão, que toma a ceia, que faz tudo o que devia, mas em mais de 5 anos nunca postou algo na internet que denuncia assim, eu sou cristão. Ao contrário disso, eu vejo pessoas postando coisas que um cristão não deveria postar. Palavras obscenas, vídeos obscenos, coisas que um cristão não deveria pôr. Na roda de amigos as pessoas têm vergonha de dizer que é crente. Por quê? Porque senão vai ser escanteado, vai ser maltratado, não vai ser chamado na hora do lanche, não vai ser chamado para o happy hour, não vai ser lembrado. Não, eu não quero dizer que eu sou crente, porque, não, vão me julgar, não, vão me deixar de lado. Querido, o falso crente nunca vai querer dizer publicamente assim, eu sou crente. É aquele crente que quer viver light, quer viver sem compromisso, não quer se envolver muito porque quer ter a liberdade de pecar quando quiser. Esse é falso. Este é falso. Talvez você diga assim, pastor, negar a Jesus é simplesmente fazer igual Pedro? Você conhece? Não. Negar a Jesus, às vezes a gente nem é perguntado. A gente nega fazendo o nosso dia a dia, já está negando. Quando a nossa linguagem é igual, quando o nosso pensamento é igual, quando nossos rolês, as nossas saídas são iguais, nós já começamos a negar, porque não há uma diferença. As pessoas falam assim, caramba, eu já estou andando com você há 3 anos, não sabia que você era crente, tem alguma coisa errada, ele é falso. Porque o verdadeiro, ele tem tanta unção, ele tem tanta graça, ele fica com tanta vontade de falar de Jesus, que com uma semana do lado dele, ele não aguenta, ele fala de Jesus, porque está fluindo na vida dele. Olha o que Jesus nos fala, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, junto com o Pai e com os seus anjos. Se você tem vergonha dele, ele também terá vergonha de ti. Se você tem vergonha de falar de Jesus, talvez você fale assim, eu não tenho vergonha, eu só não falo. Está errado. Está errado. Eu não falo porque nunca me perguntaram. Está errado. Está errado porque daqui a pouco nós vamos ver que uma das fortes características do verdadeiro, ele tem que saber evangelizar, ele tem que falar de Jesus. É obrigação do cristão, não estou falando que é um extra, não, é obrigação do cristão falar de Jesus. Obrigação. 2. Não gosta de ler a Bíblia, mas adora dar opinião a respeito. Isso é falso. Não dá para você ser um cristão verdadeiro se você não for uma pessoa amante da Bíblia. Eu estou dizendo que é impossível, não existe. Não existe cristão verdadeiro se ele não for um conhecedor da Bíblia. Não tem.
Para você ser um cristão verdadeiro, você precisa ter intimidade. Ué, o que quer dizer cristão? Seguidor de Cristo. Sim ou não? Como eu posso ser um seguidor de Cristo se eu não me interesso a saber sobre Ele? Se Ele não me influencia no dia a dia com as suas palavras? Se até as pessoas do mundo sabem mais sobre Ele do que eu? Você já imaginou? Se as pessoas do mundo disserem assim, um monte de característica da minha esposa que eu não sei? Caramba! Tem alguma coisa errada? Não tem. É minha esposa e as pessoas sabem mais sobre ela do que eu? É por quê? Porque eu não estou fazendo o meu papel direito. Se você é um cristão, você tem a obrigação de saber sobre Ele. Você tem que conhecê-lo, você tem que ter intimidade com o seu Senhor. Cristão que não lê a Bíblia é falso. Não é um cristão verdadeiro e é impossível de ser. E adora dar opinião a respeito. Sabe o que é isso aqui? A pessoa diz assim: eu acho que é assim. Eu acho. Aí você fala assim, por que você acha? Em cima do que você acha? Não sei, eu acho. Mas tem um texto para você citar, para você se basear? Não tem, eu acho só. O achômetro é de quem é falso. Talvez você possa dizer assim, pastor, eu não tenho facilidade de guardar a palavra. Eu também não. Eu conheço a Bíblia todinha, mas se você me perguntar onde os lugares, versículo e capítulo está escrito, eu travo. Eu não consigo gravar referência, mas eu sei o texto. Pergunta para mim o texto que eu te conto a história todinha. Eu só não sei gravar a referência. Mas eu prego aqui 3, 4 vezes por semana há 2 anos. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com a palavra. Você dizer que não grava a referência, ninguém está pedindo para você citar a referência. Eu, para citar as minhas, eu escrevi as minhas. Para citar onde está escrito. Mas saber o texto, se alguém comentar com você, você conhece? Conheço. Por quê? Porque, eu não lembro onde está escrito, mas a história de fulano, de ciclano, de bertano me fala assim e é assado. Sabe o que quer dizer isso aí? É a pessoa que conhece a quem ele serve. Quem não conhece está seguindo por outro motivo. Aí fica perigoso. Fica perigoso. Você diz assim, eu sou seguidor de Maomé. Você segue Maomé? Sigo. Por que você segue o Maomé? Você vai ter que falar dele, não vai? O Maomé me conquistou porque o cara tinha um caráter, o cara tinha uma história, o cara fez isso, o cara fez aquilo outro. Você é louco, esse cara é meu ídolo. Por que você segue a Jesus? Se você não conhece Jesus, se você não medita na palavra dele, você não conhece ele. Por que você o segue? Talvez os motivos que te levam a seguir Jesus não são os motivos verdadeiros e por isso você cai. Porque os motivos verdadeiros que me levam a segui-lo é eu conhecê-lo, é eu amá-lo, é eu adorá-lo. Quando vier a luta, vier a perseguição, vier a tribulação, não será páreo para me derrubar, porque eu estou firmado na palavra dele. Mas quando eu estou firmado, eu vim para a igreja porque a igreja é legal, eu vim para a igreja porque tem um monte de gente que eu gosto, eu vim para a igreja porque eu canto, eu vim para a igreja porque eu toco, eu vim para a igreja porque faço isso. São motivos errados, e esses motivos não são suficientes para assegurar ninguém na igreja. Na hora da prova cai. Eu vim para a igreja porque eu queria namorar alguém e a pessoa disse só namoraria comigo se for da igreja. O motivo é errado, você não vai permanecer. É falso. João 5,39, Jesus fala assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Jesus está falando assim, ó, quer me conhecer? Leia a minha palavra, porque elas testificam sobre mim e nela você tem a vida eterna. Se você não ler a palavra, você é um cristão falso. Não precisa levantar a mão e não precisa me responder. Mas para você fazer o seu autoexame, quantas vezes essa semana você abriu a Bíblia e leu um capítulo pelo menos? Para você, para você. Qual foi a última vez que você leu um capítulo inteiro da Bíblia? Talvez você fale, ah, pastor, eu li hoje, mas caramba, eu li para você. Fora da igreja, você pegar a Bíblia em casa, no trabalho, no ônibus, na hora do almoço, sei lá, tem 15 minutinhos sobrando, eu vou ler um livro, no aplicativo do celular. Quando foi a última vez que você leu um capítulo da Bíblia? Se a sua resposta for pelo menos há mais de uma semana, você é falso. Eu não estou falando de falso no sentido de falso de caráter, essa pessoa é falsa. Não, estou falando falso no sentido de verdadeiro e de falso, tá? Entenda a aplicação da palavra, falso no sentido de verdadeiro e falso. Terceiro, não, porém, ainda tem mais um versículo para quem não gosta de ler a Bíblia. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus está dizendo assim, você não lê a Escritura? Não, você erra. Para você que de repente acha assim, pastor Cláudio é chato, pastor Cláudio pega no pé e fala a mesma coisa. Jesus disse que você erra. Se você quiser brigar comigo, você pode brigar, mas vai ter que bater nele junto. Porque eu estou lendo, ele disse que você está errado, não sou eu que disse. Terceiro, não gosta de orar, mas sempre se mostra espiritual. Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em 1 Tessalonicenses 5, 17, Jesus diz assim, ó, o apóstolo Paulo diz ao Tessalonicenses assim, ó, orai sem cessar. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho costume de orar. Você é falso. Porque não dá para ser cristão sem oração. A lista que eu estou te dando são das características da verdadeira para você comparar com a falsa. E a lista que eu estou te dando, eu estou tirando da palavra. Se aqui está dizendo que tem que ser e você diz que eu não estou sendo, você está sendo posto contra a luz. E aí se a característica não bater, você tá fora. Talvez você fale assim, pastor, eu não gosto de orar, eu não sei, eu acho chato orar. E quem é que diz que a gente ora simplesmente porque é gostoso? Oração não é um prazer, oração tem hora que ela vira um prazer depois da intimidade, mas no começo a oração ela é uma necessidade. A gente ora, como Jesus falou, ore para você não cair em tentação. Ai, pastor, eu caio demais, porque você não ora. A tentação vem sobre você e você cai fácil, por quê? Porque você não ora. Jesus não disse assim, ó, se você não cair em tentação, você ora. Não, ele disse assim, ó, ore para não cair em tentação. Cair não, desculpa, para não entrar. Oreis para que não entreis em tentação. Ele está dizendo o seguinte, se você não está em tentação agora, ore agora para que você não entre nela. Porque depois que entrar, negão, se você não tiver em oração, você não sai, você cai. Porque a oração é para todo mundo. E não existe o super crente. O super crente é aquele que tem o joelho no chão o tempo todo, orando o tempo todo. A minha vida espiritual está aí, eu coloquei, Deus mandou eu fazer esse negócio de 30 minutos de oração por dia. Se você não ora de 24 horas, pelo menos 30 minutinhos por dia, para ter intimidade com aquele que você chama de Deus, você é falso. Você está na igreja enganando a você mesmo. Efésios 6,18 diz assim, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso a perseverança e a súplica por todos os santos. Olha o que Paulo está dizendo aos Efésios, orando em todo tempo. Paulo não falou assim, oreis uma vez por semana, oreis uma vez por dia. Pastor Cláudio fez uma campanha para fazer 30 minutos por dia, porque eu sei que os irmãos estão orando pouco. Mas o certo é como Paulo disse aqui, orando em todo tempo.
O que é isso, pastor? É uma vida de intimidade. Eu levantei de manhã, eu orei. Eu tive um tempinho no almoço, eu orei. Eu estava fazendo nada à tarde, eu orei. Eu cheguei mais cedo no culto, eu orei. Durante o culto, eu orei. Acabou o culto, eu orei. Cheguei em casa antes de dormir, eu dei mais uma oradinha. Sabe o que é isso? Orando em todo o tempo. Se você não bater com isso daqui, você está falso. Quarto, não evangeliza, mas quer mudar o mundo. Tem bastante, né? Critica, reclama, fala que as coisas deveriam ser diferentes, queria que as pessoas fossem melhores, reclama que as pessoas são maus, reclama que o mundo está indo de mal a pior, reclama que a igreja está indo de mal a pior, mas não evangeliza. Esse é falso. Tem aquele que quer que Deus salve a família dele, mas não evangeliza a família do outro. Este é falso. Senhor, salva a minha família, mas não corre atrás de salvar a família do outro. Talvez você possa orar e dizer assim: Senhor, manda alguém lá em casa para poder pregar para minha família. Legal, e por que você não vai à casa do outro pregar para o filho do outro? Talvez você saia e pregue para o filho do outro, ou Deus usa alguém de fora para pregar para o teu. Outra característica, ainda estou dentro da pessoa que não evangeliza. Quer que a igreja se encha, quer participar de uma igreja grande e cheia, mas nunca ajudou a evangelizar. Esse é falso. Querer participar de uma igreja grande e cheia, lógico que é gostoso. Sim ou não? Bater no peito e falar assim: rapaz, minha igreja não cabe de domingo. Não, minha igreja, se você não chegar cedo, você fica em pé. Aí as pessoas falam assim: irmãos, vamos evangelizar? Não posso, não vou, não quero, tenho vergonha. Ué, é como se dissesse assim: faz o trabalho, alguém tem que fazer, não eu. Mas se você não for, quem é que vai? É você que tem que ir. Sou eu que tenho que ir, somos nós. Querer que o outro faça o trabalho é fácil, só que a incumbência de evangelizar é minha, a incumbência de evangelizar é tua. Não adianta você reclamar que isso está dando errado, que aquilo outro está dando errado, se você não assumir o teu papel de crente. Eu sei que você está dando pouco glória, porque talvez você esteja batendo com a maioria, mas o meu papel aqui é pregar a palavra de Deus. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Ontem mesmo eu estava pregando no rádio, eu recebi bastante mensagem ontem à noite, bastante mesmo. E algumas pessoas me falaram: pastor, eu estou chorando na minha casa. Deus está falando muito comigo. E Deus te abençoe por pregar essa mensagem, por não estar falando de dinheiro, por não estar falando de prosperidade, por não estar pregando um falso evangelho. O evangelho que precisa ser pregado, pastor, é esse daí, é este aqui. Se eu ficar massageando o teu ego, dizendo que tá bom, que vai dar tudo certo, que Deus vai te enriquecer, que Deus vai te crescer, eu estou mentindo para você e você está deixando eu te enganar. Mas eu estou aqui, na minha humildade, para te pregar a verdade do evangelho. Eu não preciso enganar você. Eu não preciso te enganar, eu preciso te pregar a verdade. Se você não gosta de evangelizar, você é um crente falso. Pastor, por quê? Todo mundo tem que evangelizar? Sim. Não é só o pastor? Não. Não é só o líder de evangelismo? Não. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. O ide de Jesus é para você também. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será. Jesus discriminou quem era para pregar o evangelho? Não. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Querido, existem tantas formas de se evangelizar,
que quem não faz porque não quer. Algumas igrejas trabalham com culto ao ar livre. Eles pegam uma caixa de som, vai para o meio da rua e faz um culto. Outros pegam panfletos e vai de porta em porta, batendo na porta, entregando o panfleto. Outros fazem programa na televisão, programa no rádio, e aí a pessoa ajuda fazendo o quê? Bancando o programa. Outros, como nós, por exemplo, fazemos células. E você não precisa evangelizar o Capão Redondo inteiro. Você pode de repente chamar uma pessoa para vir para a igreja todo culto. Ser um evangelista não é subir num púlpito, num palanque de um caminhão no meio da rua e dizer para todo o Capão Redondo, não. Ser evangelista é você fazer uma listinha e falar: toda semana eu vou ligar pelo menos para um e eu vou na casa dele esperar para vir para a igreja. Isto já é ser evangelista. Nós fechamos com o correio. Eu fui no correio essa semana. Se você fosse olhar para o pastor Cláudio, aqui em cima pregando, eu estou pregando, eu estou feliz. Você pode achar assim que o pastor Cláudio nunca fica triste, as coisas dão tudo certo para ele. Essa semana eu fiquei tão triste que eu quase que não vinha hoje. Vocês sabiam que a gente não vai permanecer com o programa do rádio? Para pagar o programa do rádio a gente teve que pegar de outras coisas. E o aluguel ficou para trás. Nem sei quanto que deu hoje. Para a gente pagar o aluguel desse mês, precisaria de mais uns R$800. Como é que eu vou pagar o rádio no final do mês? Sabe por quê? R$2.000 por mês. Esta igreja desse tamanho não está conseguindo bancar. Sabe por quê? 80% não dizimaram esse mês. O programa do rádio vai sair. Ontem eu recebi tanta mensagem. Eu não estava recebendo os primeiros programas, mas só porque eu falei que não vou dar mais. Hoje o telefone bombou. Hoje o telefone bombou aqui. Só porque eu vou sair do ar. Pastor, estou chorando. Deus está falando comigo. Teve um irmão que falou assim: eu liguei o rádio, a família inteira está no sofá da sala e está todo mundo na sala chorando com a tua pregação. E o programa vai sair do ar porque a gente não conseguiu pagar o programa. Por um momento eu falei assim: eu vou parar. Por um momento eu pensei em parar, porque de hora que parece que está tudo nas minhas costas. E parece que só eu me preocupo. Mas quem cuida de mim é Deus. Eu prego esta palavra para 50, mas eu prego para um também, porque eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com o meu Deus. O meu ânimo me dizia para eu não pregar hoje, para eu não vir para o culto hoje, mas eu preguei na sexta, eu preguei no sábado, eu preguei no domingo, eu estou pregando no domingo, sabe por quê? Porque eu tenho compromisso com o meu Deus. E eu fui no correio, eu fechei correio, eu falei: não dá para pagar os 800, não tem problema. Eu fechei 300 por mês com o correio. Eles vão entregar 1000 cartas nas casas para mim todo mês. E eu vou digitar e eu vou entregar 1000 cartas por mês. Não é possível que eu não pague os 300 do correio. Mas todo mês Capão Redondo vai receber 1000 cartas que eu vou enviar pelo correio por R$300. Oh, queridos, se você não sente o desejo de evangelizar, se você não sente que isso também é incumbência sua, você não é um cristão verdadeiro, porque o cristão verdadeiro sente: Jesus me comissionou e eu tenho que pregar também. Não é só o pastor Cláudio, você também. Quando o Senhor Jesus contou a parábola dos talentos, Ele disse que deu 5 a um, Ele deu 2 a outro, e Ele deu 1 a outro. E a intenção era que eles granjeassem mais. O que o Senhor te deu, querido, não é só para você, é para você fazer discípulos. A pessoa que recebe a palavra de Deus, alimenta sua alma, sai do embaraço e não evangeliza, é um dos maiores egoístas que podemos ter nesse mundo.
receber a palavra de Deus e não sentir que o outro também precisa receber como eu recebi. E você pode falar. Você tem obrigação de falar. Se você é verdadeiro, você tem obrigação de falar. Eu não posso ir para o rádio, mas você tem alguém que você conhece no lado da tua casa. Eu não posso ir para a televisão, mas você conhece alguém no teu trabalho que você pode falar. Você tem um amigo, você tem um parente, você tem uma pessoa que você pode falar. Cruzar os braços, deixar o pecador se perder, é coisa de crente falso. Um tinha 5, ele granjeou e fez mais 5. O outro tinha 2, granjeou e fez 4. O que recebeu 1 enterrou. Quando Jesus chegou para ele, Jesus falou assim: você é inútil, porque eu te dei um só, e era para você granjear, ou pelo menos pôr no banco para eu receber com juro, mas você enterrou. Sabe o que Jesus vai falar para o crente que não evangeliza? Você foi para mim um inútil. Está achando dura a palavra? Não é dura não. Você que está me assistindo no YouTube, vai ouvir pela rádio, não é dura não. É a palavra de Deus. Se você está preenchendo a listinha e você está ficando do lado dos falsos, no final da mensagem eu vou te dizer o risco que você está correndo. Em João 15,16, Jesus fala assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, ó, para que vades e des fruto. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu chamei você, não foi para você fazer um recanto de beleza, não foi para você falar assim: eu vou criar uma bolha de felicidade em volta de mim, tá bom para mim, o resto se lixe. Não, ele diz assim: eu chamei você e nomeei para que você vá e dê fruto. Ele está dizendo assim: uma árvore que não der fruto, eu corto e lanço no fogo. Um dia Jesus passou por uma figueira, ele desejou comer um fruto dela, e ela não tinha fruto. Jesus olhou para ela e amaldiçoou, ela secou no outro dia. Se Jesus olhar para nós, esperar um fruto nosso, e ele não encontrar o fruto, ele nos manda secar, e nós vamos ficar seco para sempre. Talvez você diga: pastor, eu estou enfermo, pastor, eu estou frio, pastor, eu estou cru. Por que você não está dando fruto? Jesus vai te chamar de inútil se você enterrar o que ele te deu. Quantas vezes eu falei no começo aqui sobre a hierarquia, né? Por que eu tirei alguns trabalhos da igreja? Tem muita gente que diz assim: eu tenho fruto, eu rejo o grupo. Eu tenho fruto, querido, isso daí é um trabalho interno que a gente faz só para o bom funcionamento. Isso não é fruto. Fruto é você ir lá e ganhar outro discípulo. Você tem que produzir. Se você não produz, você é falso. Vendo Jesus a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então advertiu aos seus discípulos, dizendo assim: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O ceifeiro que Deus está contando é você. Ele disse assim: está todo mundo morrendo, não tem trabalhador suficiente, ora para que Deus levante evangelistas. Deixa eu lhe falar uma coisa: se você se colocar no lugar essa noite, Ele tem pressa, Ele precisa de você para ser ceifeiro da obra. Ora mais chocora marassúbia. Quinta característica do crente falso:
não gosta de dar o dízimo, mas gasta seu dinheiro com futilidades e vaidades pessoais. Talvez a pessoa possa dizer assim: pastor, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Você está muito enganado. Do salário que você ganha, a Bíblia diz que 10% não é seu. Os outros 90%, eu poderia até dizer que você poderia comprar até merda com ele, mas nem isso eu posso dizer, porque Jesus falou assim que nós erramos quando nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é pão, porque Ele se preocupa até com os 90%, agora os 10% é dele, querido. Os 10% é dele. Quantas pessoas eu já ouvi dizer durante a minha caminhada, a pessoa falar como se tivesse razão, dizendo assim: eu não dou dízimo, não. E a vida da pessoa está uma miséria. Não é só na vida financeira, não. Na família, na vida espiritual, está uma desgraça. E a pessoa ainda bate no peito dizendo assim: eu não dou. Quem perde não é quem não dá. Quem perde é quem não dá. Porque se eu não der, Deus levanta outro que dá. A obra de Deus não vai parar, irmã Ana, por causa de mim. Essa semana eu fiquei triste, mas se eu tivesse dito que eu vou parar, a obra de Deus permaneceria. Deus falaria para mim: Cláudio, não fica assim. Mas Ele levantaria outro para continuar. Sabe por quê? Eu é que dependo dEle, Ele não depende de mim. Podemos ter perdido uma batalha porque o pessoal não comprou a guerra, mas Deus vai levantar trabalhadores aqui comigo. Porque eu estou semeando no deserto, eu estou plantando no meio de pedras, eu profetizo no meio de arraial de ossos secos. Se tem alguém que tem fé, você está olhando para ele. Eu posso não ter nada hoje, mas eu te desafio a olhar a minha vida daqui a alguns anos. Anota o que eu estou pregando, e daqui 10 anos vem olhar a minha vida. Se eu sirvo um Deus verdadeiro, daqui 10 anos Deus levantará um exército do meu lado. Eu estarei pregando fora do país. Oremonte carabarachuri me candaraia. Quando Deus me chamou aos 14 anos de idade, apontou o dedo na minha cara e dizia: eu te chamei para pregar a minha palavra. Eu levei aquilo a sério. Eu vou pregar a palavra. Pode ter certeza que sempre vai ter alguém para ouvir. Sempre vai ter alguém para me ouvir. Sempre vai ter. O dia que eu chegar aqui dentro e não tiver ninguém, eu tiro a caixa e põe na rua e prego na rua. Sempre vai ter alguém para me ouvir. E eu sou o João Batista que prego no deserto, e você precisa ser também. Eu vou ler o texto porque eu preciso te dizer o que a palavra diz. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim. Sim, toda esta nação. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas hoje a gente não recolhe alimento como naquele tempo, tá? Hoje, e quem disse que o alimento seria só o alimento físico? Hoje a gente pode até não reunir alimentos para dar de comer, mas o alimento da palavra precisa ser mantido pelo teu dízimo e pela oferta. Não dá para ter alimento espiritual se não ter quem banque ele. Não dá, se não tiver o dinheiro para bancar a pregação.
vai faltar alimento. Aí ele diz assim: traz o dízimo à minha casa, para que haja alimento espiritual. Oh querido, se você entende isso, compre a briga. Mas aquele cristão que diz assim: eu acho que não tem que dar dinheiro, não tem que dar dízimo, este é falso. Sexto, não acredita mais no poder do Espírito Santo. Eita. Há muitas pessoas que já perderam a sensibilidade, se misturou tanto com o pecado, que não consegue mais acreditar no Espírito Santo. Aí faz um caminho inverso. Se eu estou me preparando, me consagrando, se eu estou buscando ao Senhor, e eu vou ser cheio do Espírito Santo, opa, acredito. Se eu pequei, se eu estou frio, se o Espírito Santo está triste comigo e eu não estou sentindo nada, ao invés de eu correr para o pé do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, porque se eu não estou sentindo nada é porque eu devo ter feito alguma coisa de errado, a pessoa fala assim: não precisa disso, é meninice, não precisa falar em línguas, não precisa chorar, isso daí tudo ficou no passado, hoje em dia não precisa mais disso, isso é tudo coisa balela. Sabe quem fala isso aí? Falso. Crente falso e frio odeia a igreja quente. O outro está gostando, está sentindo o poder do lado dele, ele fala: ai que raiva, porque denuncia. Você olha assim no montante, você vê 10 chorando, tem 2 não chorando, você fala: esses 2 daí tá meio cru. Aí ele fala: eu não gosto daquela igreja é barulhenta. Aí vai para uma igreja onde está todo mundo crio, sabe por quê? Porque aí mistura, fica tudo igual. Tem um ali que está em adultério, mas está tudo quietinho, ninguém percebe. O outro fuma, o outro usa droga, mas está tudo certinho ali, ninguém descobre, sabe por quê? Porque está tudo frio. Mas quando o Espírito Santo chacoalha, incomoda o frio, porque ele fala: ai que raiva, por que tem que gritar tanto? Eu não consigo fazer isso aí, é porque está falso. Essas pessoas amam dizer que o poder do Espírito Santo foi coisa do passado, o poder de falar em línguas foi coisa do passado. Aí pastor, as coisas mudaram não, querido. Esse tipo de coisa vai permanecer para sempre. E se um dia mudar, é porque o Espírito Santo subiu no arrebatamento da igreja. Se um dia o Espírito Santo não estiver mais aqui, é porque Jesus já foi. Porque o Espírito Santo veio preparar a gente para o arrebatamento. O dia que acabar o fogo é porque eu fiquei. O dia que o fogo apagar é porque eu fiquei. Tessalonicenses 5:11, o apóstolo Paulo diz assim: não extingais o Espírito. O que é isto? Não apagueis ele, não prendais ele, não coloqueis no cantinho, não, deixa ele queimar, deixa ele florescer, não prenda o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Atos 13:52 diz: os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e de alegria. Atos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Salmo 51:11, o salmista ora assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Em João 20:22, Jesus chega no meio dos discípulos, assopra sobre eles e diz assim: recebei o Espírito Santo. Se você vê alguém que diz que o Espírito Santo é coisa do passado, ele é falso, sai de perto dele. Atos 8:17 diz assim: os quais tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Lucas 12:12 diz assim: porque na mesma hora o Espírito vos ensinará o que você há de falar. Atos 10:44 diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Em Mateus 28:19
9. Jesus disse assim: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 1:8 ele diz assim: eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Talvez você possa dizer: ô pastor, isso aí não precisa mais. O Espírito Santo é igualzinho, querido. Você sabe qual é a diferença desse tempo aqui que eu li para agora? Não é o Espírito que é o mesmo, são as pessoas que não têm valorizado ele igual, não têm desejado ele igual, não têm querido ele igual. O Espírito Santo é o mesmo. Tudo que ele fez no passado, se nós dessemos lugar hoje, ele faria igual ou até melhor. Mas não estamos buscando o Espírito Santo. E se um crente diz que o Espírito Santo não é necessário, ele é falso. Sétimo, crente falso não tem a certeza da salvação. Se a pessoa, você fala assim: querido, você é crente? Sou. Você tem certeza da sua salvação? Não, ele é falso. Porque o verdadeiro tem que ter a certeza da salvação. Aí eu te traço um paralelo, e você vai entender comigo. Primeiro, eu estou traçando um paralelo entre o falso e o verdadeiro, usando as características da palavra para o falso, não é isso? Sabe por que as pessoas não têm certeza da salvação? Porque elas não conhecem o código. Não dá para ter certeza da salvação. A pessoa diz assim: você acha que aquela infração que você fez, você vai ser condenado ou não? Aí eu não sei, eu preciso perguntar para o advogado. Por quê? Porque eu não sei o que o código diz. Eu não sei se o que eu fiz, porque eu não conheço o código. Sabe por que as pessoas falam assim: eu não tenho certeza da salvação? Porque nem ele sabe o que a Bíblia diz que ele precisa fazer para ser salvo. Então ele vacila, ele não tem certeza. Mas se ele conhecesse de verdade, ele saberia que nem o erro, nem o pecado, nem a fome, nem a tribulação, nem a tristeza, nem a inveja, nem a perseguição, ele saberia que nada disto é capaz de tirar a salvação dele. Mas não conhece. Ah, querido, o diabo ama quem não conhece. Ixi. O diabo deita e rola com quem não conhece. Sabe aquele momento que você começa a querer buscar? Você vem na igreja, o pastor Cláudio prega uma palavra dura dessa aqui, aí você fala: vamos mudar. Aí seu primeiro dia, o segundo dia, você começa a orar, começa a buscar. Aí o diabo fala assim: ah, não, é ruim, não vou perder não. Aí vem aqui e começa: você não pode, Deus não vai te ouvir. Lembra da bolha da incredulidade que eu preguei no domingo de manhã aqui? Aí a pessoa começa a dar ouvido para o diabo, sabe por quê? Porque não conhece. Aí fica: ai, eu acho que não tem perdão para mim mesmo. Ai, eu acho que isso aí é para todo mundo, mas não é para mim. E começa a dar ouvido que o diabo está falando e se esfria de novo. Se conhecesse os direitos legais da palavra, diria para Satanás: você é mentiroso. Você é mentiroso. Você não é salvo? Não, eu sou salvo sim. Você não pode? Eu posso sim. Por quê? Porque está escrito que eu posso. Vai vendo como é que vai casando? Não conhece a palavra, fica enganado fácil. Não tenho certeza da salvação, pastor. Eu vou te ajudar. Vou te dar umas palavrinhas aqui para te ajudar a ter certeza hoje. Primeira coisa que você precisa fazer para ser salvo é crer. João 3,16 diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Pá, legal, creu. Então a primeira coisa é ter fé. Aí Tiago vem dizendo o seguinte: você tem fé? Opa! Você crê? Creio. Aí o Tiago fala assim: só que o diabo também crê e estremece. Aí você fala: lascou. Eu achei que eu tinha que crer, o diabo também creu, ele não vai ser salvo também não. Aí Tiago fala para você assim: só que tem um detalhe, o que? Assim também a fé, se não tiver obra, ela é morta. Aí você fala: ah, entendi. Então
Além de ter a fé, eu preciso fazer alguma coisa? Sim. Para você mostrar que a tua fé é verdadeira, você tem que mostrar com a obra. O que eu li no começo da mensagem? Que toda árvore precisa produzir fruto. Opa, tá casando ou não tá? Como é que eu sei se eu sou salvo, pastor? Eu criei, fui batizado. E agora? As minhas obras têm que condizer com a minha fé. Aí Jesus vem dizendo onde nós lemos: porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe figo de espinheiro e nem vindimam uva de abrolho. Ele está dizendo o seguinte: se você crer realmente em Deus, a sua atitude vai ter que demonstrar isso. Não dá para eu dizer que eu tenho fé se eu não demonstrar com a minha vida. Sim ou não? João 3,3, Jesus termina dizendo assim, ó, Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos lá? Eu preciso crer, a minha fé precisa ser comprovada pelas minhas obras, e eu preciso nascer de novo. Nasceu de novo? Tá, você está salvo. Você está salvo. Oitavo, o crente falso vive pondo desculpa para os seus erros. E alguns ainda citam erros dos homens da Bíblia para justificar o seu. Eita, esse aqui é clássico. Esse é clássico. Pedro também negou Jesus, querido. Abraão também mentiu. Davi era segundo o coração de Deus, também caiu. Sansão era escolhido por Deus, mas dormiu com a prostituta. Paulo, que era Paulo, disse que o mal que ele não queria fazer é esse que ele fazia. Clássico. O próprio Jesus foi que disse que a carne é fraca, o espírito está pronto. O falso cristão é aquele que vive justificando os seus erros e não tentando resolvê-los. Se você, ao invés de encarar o teu erro e dizer eu preciso mudar, você gasta mais tempo justificando ele, você é falso. Porque você não está tentando ser perfeito, você está tentando usar o defeito do outro para igualar com o teu. É como se você dissesse assim: legal, Deus não vai me aceitar no céu porque eu sou assim, e fulano. A oração certa seria o quê? Me perdoa, meu pai, eu não estou conseguindo ser perfeito, mas eu estou tentando, né? Se justificando com o sangue de Jesus. Vamos lá, não. O falso cristão nunca vai escolher o caminho da humilhação. E esquece. O falso cristão sentiu o peso do pecado, ao invés dele se humilhar, como eu falei anteriormente, para voltar a ter a graça, ele vai justificar o erro. Por quê? Se humilhar dá trabalho, orar dá trabalho, confessar dá trabalho, chorar dá trabalho, isso aí dá muito trabalho. Aí cria uma barreira no coração e começa a justificar. Olha mais uma clássica aqui, ó. Jacó também deu umas enganadinhas para vencer na vida. O mundo é dos espertos, rapaz. Jacó virou. Jacó não era ninguém, virou o cara, mas Jacó passou a perna também. Aí, mais uma aqui, ó, Moisés também se irou. Porque Moisés, que era Moisés, ficou bravo, ó. Tacou a mão na rocha lá, bateu na rocha, para. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A pessoa que justifica o erro, ele é o quê? Ele é o quê? Mas aquele que vai lá e confessa e deixa, ele é o quê? Verdadeiro. Qual desses você é?
Você é o que chora, se arrepende, muda? Ou você é aquele que tenta justificar o seu erro? Ah, pastor, eu não faço, mas é porque... Querido, para, não tem justificativa. Diante de Deus a gente só tem que reconhecer que a gente é falho mesmo. Se você tentar justificar, você já está errado. Nono, o falso crente não sente nenhum prazer em adorar a Deus. O falso crente, para adorar a Deus, é um sacrifício. O falso crente, você manda ele adorar a Deus, ele acha que é balela. Você manda ele exaltar a Deus, ele acha que é costume de igreja. Chega atrasado no culto depois que já acabou o louvor, porque não quer adorar. Acha que ficar em pé durante 4 louvores é demais, Deus não merece. Não dá um glória durante o culto, porque acha que não é necessário. O dia que você não precisar adorar a Deus, você morre. Parece duro, né? Bate no peito e diz assim, ó: o único motivo para eu ter vivido é para eu adorar a Deus. Deus só te criou para adorar. Se você parar de adorar, você pode morrer. Você é inútil. Está entendendo o negócio desse aqui? Deus criou o homem, foi lá e criou Adão e Eva e a humanidade no propósito de adorar. Se não for para adorar, querido, a cantora canta: se não for para te adorar, eu morro. Se não for para te louvar, então para que fôlego? Olha o que diz Salmo 134, 1 e 3. Eis aqui, bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos do santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra e te abençoa desde Sião. E o pastor Cláudio fica mandando levantar a mão. Não sei para que levantar a mão. Vai brigar com Davi. Está escrito na Bíblia: você que assiste na igreja na casa do Senhor toda noite, levantai a mão no santuário e bendizei a Ele. Apocalipse 14, 6 diz assim, ó: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Você que acha que eu peço para adorar demais, está aqui o anjo dizendo assim: adorai a Ele. Sabe aquelas igrejas, o culto acontece, a pessoa não dá um glóriazinho? É falso. A gente fez uns cultos aqui, chamamos umas igrejas de fora aí, a gente adorando a Deus aqui, o povo chegou e sentou. Pediu umas 3 vezes para ficar de pé, não ficou. É falso. Falso. É falta de respeito chegar ali diante do Senhor ali, ó, não pôr a mão assim, falando: Senhor, eu estou aqui, eu te adoro, eu te louvo. Isso aí não é costume de igreja, isso é Bíblia. Versículo clássico, estou acabando. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. O falso não adora em espírito e em verdade. 10 e último: o falso não tem amor pelo próximo, só ao dinheiro e ao materialismo. Eu pus esse por último para a gente fechar. É claro que no meu primeiro estudo tinha 17, eu resumi, mas com esses 10 aqui dá para a gente falar bem. Não tem amor ao próximo. Se tem uma coisa que a igreja do Senhor perdeu, é a unidade e a comunhão. Somos um bando de escoteiros, cada um por si, Deus por todo mundo. Chorar pelo outro? Imagina. Se importar porque que o outro não está bem, o outro está internado no hospital, deixa ele voltar que eu falo com ele. Fulano tem 3 semanas que não falta no culto. Não dá nem para gastar um bônusinho da Oi para ligar, para falar: ô querido, senti sua falta.
tem mais amor. É só cargo, é só posição, é só dinheiro, é só fama. Muitas igrejas por aí que se você tem um dízimo bom, você senta na primeira fileira. Se você não paga aluguel, se você anda com a roupinha feia, se você não tem dinheiro, as pessoas nem sabem o seu nome. Vencedor nessas igrejas é quem tem casona. Vencedor nessas igrejas é quem tem carrão. Vencedor nessas igrejas é quem usa o melhor perfume. Vencedor nessas igrejas é só os que têm grandes empresas. É a pessoa que tem muita posse. E o coitado que não tem nada disso, perdedor, fracassado, senta na última fileira, querido. Se a igreja estiver cheia demais, por favor, falta no culto, porque está faltando lugar para quem pode. Primeira João 4,7: Amados, amemo-nos uns aos outros por amor de Deus. E qualquer que ama e é nascido de Deus, esse conhece a Deus. Você quer saber a maior característica do crente verdadeiro? Ele tem que amar o próximo. Por isso que eu disse no começo aqui, que temos uma lista de prioridade. E lista de prioridade para Deus começa aqui: amar o próximo. O apóstolo Paulo vem dizendo em Coríntios assim, ó: a maior religião que existe é cuidar do órfão e cuidar da viúva. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Ele falou assim: a verdadeira religião é essa. Isso é religião, cuidar do necessitado. A gente tem visto isso por aí. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos a honra do outro do que a sua. Romanos 12:10. Ixi. Eu prefiro que o outro seja honrado do que eu. Vou dar mais honra para ele do que para mim. Isso é Bíblia, mas não está sendo feito. Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Amor com que ameis uns aos outros, porque quem não ama um ao outro descumpriu a lei de Deus. E aí? O apóstolo Tiago, quando ele estava falando aquela carta que nós estamos estudando agora, ele disse assim: se você disser que tem fé e que ama a Deus, e alguém chegar para você sem roupa e com fome, e você dizer vai que Deus é contigo, e não vesti-lo e não der de comer, você não fez nada. Porque que fé é esta que você diz que Deus ama a pessoa, se você não o veste e não alimenta? Ter uma igreja no Alphaville, onde nós vamos ter 3.000 lugares, com cadeiras almofadadas, ar-condicionado, elevador, estacionamento subterrâneo, onde o mais pobre vai me dar um dízimo de R$1.000, qualquer um quer ser um servo de Deus nessa igreja. Mandar panfletar na favela, onde você sabe que 80% dos que virão talvez não pagarão nem o dízimo, porque não vão ter, e aí você sabe que vai ter que abrir a igreja para sustentá-lo, para cuidar dele, pessoas que não vão te dar retorno. Só faz isso quem é verdadeiro cristão. É dureza, né? Tô acabando. Tenha paciência comigo que hoje eu preparei uma comidinha melhor. João 15:12: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Caramba, será que eu estou amando igual Jesus amou? 1 Pedro 4:8: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. 1 Pedro 1:22: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Efésios 4:2: com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. 1 João 4:12: ninguém jamais viu a Deus. Se não amamos uns aos outros, Deus não está em nós, e o amor dele não é perfeito. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém viu a Deus. Para você ver a Deus, tem que ver o Deus na vida do irmão. Você já viu? Quem já viu Deus aí? Levanta a mão. Olha para mim. Você está vendo Deus?
Está parecendo presunção minha? Não, porque eu também estou vendo Deus. Deus está na vida do outro. Olha para essa pessoa bonitona do seu lado aí, ó. É Deus. É Deus. Jesus falou assim, ó: quando você der de comer a um desses pequeninos, você está dando para mim. Quando você vestir um desses pequeninos, você vestiu a mim. Aí vão perguntar para ele assim: quando te vestimos? Quando te demos de beber? Quando te demos de comer? Ele diz assim: quando você fez para um pequenino desse, você fez para mim. Se Jesus se fantasiar de mendigo e vir pedir um pão para nós, está lascado. Bater na nossa porta falando que precisa, a gente vai falar assim: sai fora, rapaz. Chegar naquele dia, ele fala assim: rapaz, eu bati lá na porta da sua igreja, você falou para eu sair fora. Você faz: o senhor nunca foi lá não? Fui. Aí ele vai mostrar para nós como é que ele veio aqui. A gente fala: caramba. João 13:34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E último versículo desta mensagem, João 13:35. Lembra do fruto? Será que eu sou verdadeiro ou falso? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todo mundo vai conhecer quem é meu discípulo e quem não é pelo amor. E aí? Põe a mãozinha no coração, curva a cabeça. Você vai orar sentado hoje para você não se desconcentrar, porque depois de uma mensagem desta, eu acho que você tem alguma coisa para falar com Deus. Senhor, eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, como teu canal, pregando 10 características de um crente falso. E só o Senhor é quem pode, meu Pai, nos ajudar a nos convertermos de verdade. Pai, se estamos fazendo, meu Pai amado, aquilo que achamos que tem que ser feito, é porque nós estamos longe. Mas nós queremos ser os verdadeiros, não os falsos. Falso tem muito, falso está cheio. Mas se nós queremos ser verdadeiro, temos que entrar na palavra. Talvez você diga assim: querida e querida, ouça-me aqui só um minutinho. Talvez você diga assim: pastor, para um monte de coisa que eu falei aqui, esse não é o meu jeito. Eu já ouvi isso, um monte de gente. Eu não oro porque não é meu jeito ficar orando o tempo todo. Eu não leio a Bíblia porque não é meu jeito ficar lendo assim direto. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Quem já ouviu algo parecido? Eu tenho o meu próprio ritmo. Já ouviu isso? Posso te dizer uma coisa? Se você tem o seu próprio ritmo, você é falso. Quem disse que você é para seguir o seu ritmo? Eu não sou assim. Não é porque é falso. Porque se fosse para você seguir o que você acha que tem que ser, não teria a Bíblia. Você é falso se você seguir o que você acha. Você é falso se você falar assim: eu faço do meu jeito, esse é o meu jeito. Não, você não tem jeito. O jeito que você tem é este aqui. Ou eu me enquadro com a palavra e eu sou verdadeiro, ou eu faço do meu jeito e eu sou falso. Porque não sou eu que dito as regras, eu cumpro as regras. Senhor, obrigado, Senhor, por esta mensagem. O meu pedido, meu Pai, é que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar a ser verdadeiros. Não do nosso jeito, não do jeito que queremos, não do jeito que achamos que tem que ser, mas que sejamos verdadeiramente cristãos, enquadrados na Tua palavra, Senhor.
tempo. Se o Espírito Santo está pregando, é porque dá tempo ainda. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós. Se você puder, aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder, leve essa palavra para você e tome ela. E ore pelo pastor de vocês. Eu estou aqui pregando porque eu amo vocês. Como eu disse, eu teria um monte de motivo para desanimar. Mas eu não desanimo porque eu tenho certeza do que eu prego. Eu não prego para agradar, né? Essas palavrinhas dessa aqui é chata, né? Mas eu prego porque eu tenho certeza da minha chamada, né, Eduardo? Pregar. Queridos, essa semana... Você já parou? Já cortou? Tira aí. Essa semana...